No meu próprio processo de cura de um relacionamento tóxico, eu constantemente me via como minha pior inimiga, me cobrando constantemente sobre por que não estava seguindo em frente, do porquê eu ainda não tinha superado as coisas. Isso simplesmente não estava acontecendo rápido o suficiente, e eu me questionava sobre o porquê eu sentia falta de uma pessoa que foi tão horrível para mim. Neste vídeo de hoje, quero falar sobre sentir falta, sobre sentir saudades da pessoa narcisista e por que tantas pessoas sentem isso e como podemos passar por tudo isso de uma maneira muito mais confortável. Eu vou falar sobre o que descobri pessoalmente em minha jornada de cura e o que realmente me fez parar de sentir falta do narcisista. Mas antes, seja bem-vindo ao nosso canal e não deixe de se inscrever e já deixar seu like neste vídeo. Compartilhe para que mais pessoas possam se curar. Então vamos lá. Serei muito transparente ao dizer que a primeira coisa que aconteceu comigo foi perceber o quão incrivelmente errado e prejudicial eu estava agindo em cada parte desse processo inteiro. Não tenho problemas em dizer que tudo o que eu ensino, que tento mostrar às outras pessoas, eu provavelmente fiz o oposto disso. Eu encontrei o processo de cura e o processo de luto em meus estudos sobre narcisismo e, é claro, em minhas pesquisas para superar isso tudo. Eu já tinha ouvido falar disso antes, mas eu não entendia realmente o que tudo isso envolvia. E depois de descobrir em que estágio eu estava nesses estágios de cura, então eu comecei a trabalhar no vínculo de trauma, o chamado Trauma Bond, e em como acabar com esse vínculo traumático de uma vez por todas. E os 10 passos que aprendi para começar a quebrar algumas dessas coisas foram extremamente úteis, tão úteis que anos depois ainda me refiro a esses 10 passos ao fazer vídeos e conversar com pessoas vítimas e sobreviventes. Muitas coisas que tento compartilhar e ensinar são literalmente o que me fez seguir na direção certa. O luto, os vínculos de trauma, isso tudo é muito bom. Definitivamente coisas muito importantes das quais precisamos estar cientes, e elas nos ajudam a nos mover de uma maneira mais positiva e mais produtiva. Mas quero compartilhar o que realmente me impressionou durante a minha jornada de cura. Naquela época, eu li um artigo online sobre curar de um relacionamento tóxico, que por sinal era muito bom, e no qual me fez aprender muito. E a minha maior conclusão a partir do artigo foi que precisamos lamentar. Realmente lamentar e viver o luto de todas as perdas. E a descoberta que tive foi que há realmente mais de uma coisa com a qual eu estava tendo dificuldade em superar do que apenas sentir falta dessa pessoa narcisista. Eu não sentia falta apenas dele. Sentia falta dos bons momentos. Eu sentia falta do que eu achava que tinha e que claramente eu não tinha. Eu sentia falta do relacionamento e percebi que todos estamos lidando com mais de uma perda à medida que passamos por isso. E acho que é por isso que é ainda mais difícil, e tenho certeza de que para outros sobreviventes, eles tiveram e têm ainda mais coisas para sentir falta do que eu tive em minha situação. Em um dia, quando eu estava escrevendo em meu diário sobre luto e perdas e todas essas coisas, algo simplesmente me ocorreu. Então agora eu vou compartilhar com você o que eu escrevi no meu diário naquela época. Você tem que lamentar o que perdeu. Você perdeu alguém que, em algum momento, significou o mundo para você. Talvez ainda signifique. Mas você não pode simplesmente chamá-lo de perdedor e achar que vai seguir em frente. Você não vai a um funeral e chama alguém de perdedor. Muito pelo contrário. Você reflete e fala sobre o quão ótimos eles eram, o quanto serão sentidos. E é assim que você passa por isso. É uma perda. É o fim. É o final da existência de quem pensávamos que eles eram. Lamente por quem não está mais aqui. Aceite quem está e siga em frente. E é nessas palavras que foi o truque. Bem aí. Foi lendo sobre luto e perda que isso me atingiu. E eu sei que isso soa mais amargo. E não vou mentir, mas juro que funcionou para mim. Eu peguei o narcisista e a ideia que eu tinha dele e dividi em 2 pessoas. A primeira parte dele é aquele que eu conheci no início do relacionamento, na fase de amor idealizado, e por quem me apaixonei loucamente. E depois havia o resto, a segunda parte, que é quem eu tive no final. O mentiroso, o trapaceiro, o manipulador, o abusador. Mas uma vez dividido em 2 pessoas, eu podia lidar com a situação muito melhor. Era muito mais fácil para mim lidar com isso. Eu me lembro de tantas vezes estar absolutamente inconsolável e pensando por que ainda estava chorando por esse perdedor. Eu ficava tão irritada comigo mesma, tão brava, a ponto de me repreender por ter sentimentos e ser emocional. Mas através desse processo, eu aprendi que eu não estava chorando pelo perdedor.
Ninguém chora pelo seu abusador, ninguém chora pelo trapaceiro, pelo manipulador e todas essas coisas. Não é por isso que estamos chorando. Eu estava chorando pelo que tinha ido embora, por quem eu sentia falta, pelos bons momentos, pelo lado positivo, e uma vez que se tornou duas pessoas, então eu pude lamentar, o que tornou as coisas mais fáceis para mim entre todas essas outras coisas. Foi quando parei de tentar me convencer de que odiava essa pessoa, porque não odiava, eu nunca odiei, eu estava com raiva, absolutamente, mas odiar, isso é uma palavra muito forte, e eu simplesmente nunca odiei. Quando eu me disse que amava essa pessoa que estava no início do relacionamento e não essa pessoa que estava no final, então eu me senti muito melhor. Não lamentamos o lado ruim. Como eu digo, quem sente falta do ruim? Ninguém. Nessa história, ninguém sente falta do ruim. Eu permiti a mim mesma os bons momentos vividos e eu percebi quantos realmente eram, mas apreciei mesmo assim. Todo o resto, todo o ruim, todo o negativo, toda a miséria, eu peguei isso e lidei com isso de maneira completamente diferente. E é assim que você quebra o vínculo de trauma. É assim que você aumenta sua autoestima. É assim que você faz coisas inteiramente diferentes para ajudar a lamentar e superar o lado ruim de tudo. Eu me dei tempo para sentir falta e lamentar. E então eu disse a mim mesma: ele não existe mais, foi embora, nunca mais voltará. E isso é definitivamente o fim. Eles estão lá, estão em sua vida, e depois eles se vão, e é isso. Mentalmente, eu o coloquei no chão, e disse algumas palavras, e continuei seguindo em frente. Foi honestamente uma das coisas mais inteligentes e melhores que já fiz. E sei que contei essa história antes, e recebo muitas críticas do tipo: isso é estúpido, não vou lamentar por alguém que não existe. A idealização do amor é tudo falsa, isso não faz sentido nenhum. E outras coisas do tipo. Mas tudo bem, eu não assino essa ideia. Eu realmente acredito que os narcisistas estão tentando se mostrar da melhor maneira possível na idealização do amor. Eu acredito que eles estão obcecados conosco, encantados, e não sabem nada sobre nós de fato, e não olham antes de pular, e parecemos perfeitos para eles. Mas assim que eles descobrem que somos apenas mortais, então começa a desvalorização, entre outros motivos. Mas mesmo assim, os narcisistas têm sentimentos, a menos que sejam completos sociopatas. Mas a maioria deles não é. A maioria deles tem sentimentos, tem ideias de amor, querem isso, mas tem medo. Eu venho dizendo isso há anos. Essas pessoas são enigmas humanos, charadas, querem algo e depois não querem mais. Eles querem, mas têm medo. Eles têm muito medo do compromisso e da rejeição. Então, isso é um tipo de enigma que às vezes ainda é um pouco assustador para eu entender. Mas acho que suas ideias de amor e felicidade estão lá. Eles são extremamente egoístas e distorcidos, mas isso não significa que não estejam lá. Acho que eles tentam dar tudo o que têm, mas infelizmente eles não conseguem. O narcisismo está tão profundamente enraizado em seus cérebros, um hábito horrível, um transtorno que altera a vida e sempre será algo que estragará tudo para eles. Infelizmente, independentemente de qual seja sua opinião sobre se a idealização do amor é real ou falsa, honestamente, seja qual for sua opinião, está tudo bem. Mas de qualquer maneira que você olhe para isso, para mim parecia real, e portanto na minha realidade era real. E é por isso que escolhi lamentar isso. E é por isso que eu escolhi ter o meu momento de luto e depois seguir em frente. E isso realmente me ajudou. Quando eu tinha 5 anos e o Papai Noel trouxe presentes, aquilo também era muito real para mim. Então, acho que todos nós temos que desenvolver nossos próprios mecanismos de enfrentamento ao longo do tempo. E para mim, é isso que funciona. Posso e geralmente falo sobre narcisistas o dia todo. E farei isso novamente, sempre farei. Mas sempre mantenho em minha mente que tenho certeza de que ninguém quer viver dessa maneira. Eu tenho certeza de que o que eles estão enfrentando realmente é terrível. E assim como temos nossa realidade e temos o que é real para nós e o que não é, eles também têm a deles. E a nossa realidade é muito diferente da deles. E a sua provavelmente é diferente da minha. E novamente, também está tudo bem. Mas o ponto principal deste vídeo é compartilhar o que realmente me ajudou a não sentir saudades dele, a não sentir mais falta do narcisista, porque tenho verdadeira esperança de que isso ajudará alguém mais, e realmente acho que ajudará, independentemente de qual seja a sua opinião.
Se você pensar neles como sendo duas pessoas diferentes, se você dividir eles em uma pessoa do início do relacionamento e a outra pessoa do final do relacionamento, acho que isso pode levar alguns sobreviventes a uma direção mais positiva e aprendendo tudo isso. E esses clichês de que o tempo cura todas as feridas e que você encontrará novas paixões e propósito na vida são verdadeiros. É assim que você deixa de sentir falta de alguém tóxico como um narcisista. É assim que eu consegui resolver muitos problemas e lutas com pessoas que me relacionei. Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe e deixe seus comentários sobre o tema. Você ainda sente saudade do narcisista? Proteja-se e até mais!